nós temos uma situação particular no país, difícil do ponto de vista, desse ponto de vista, e que de alguma forma resulta, quer dizer, não é original, há essa situação noutros países, mas tem um lado muito português, que é esta solução constitucional que nós temos, em que temos um presidente no qual os portugueses depositam sempre muita expectativa, porque é eleito por voto direto, mas que depois tem relativamente poucos poderes, porque de facto, exceto a bomba atómica, que isto é a dissolução do Parlamento, e aquilo que por tradição se diz ser o poder da palavra, um poder muito desgastado nos últimos anos, infelizmente, acaba por ser um poder reduzido. Há um poder de bastidores que na minha perspectiva, eu conheço poucos estudos, nem sei se existem com certeza, mas eu conheço poucos estudos que tenham permitido entendê-lo melhor, que é aquilo que muitas vezes se passa, que aliás ontem foi vagamente referido por Marcos Mendes, que são negociações que existem entre a presidência, entre os palácios, digamos assim, entre a presidência do Conselho de Ministros e a presidência da República, naquela fase em que, e às vezes também a presidência da Assembleia da República, naquela fase em que é preciso escolher nomes, em que é preciso apurar documentos, afinar leis, e há ali trabalho de bastidores, trabalho em que muitas vezes as coisas não ficam exatamente como os governos queriam, ficam diferentes, ou como as maiorias queriam, ficam diferentes, e sobre isso os presidentes às vezes referem-se a essa matéria por regra off the record, ou os ex-presidentes também off the record. Há pouco conhecimento sobre isso. Eu tenho ideia de que, por exemplo, houve algumas alturas importantes, já pós-revisão constitucional, em 1982, que é aquela que retira poderes ao Presidente. Portanto, a nossa, digamos, a revisão constitucional que nos transforma numa democracia. Porque antes disso éramos uma democracia limitada ainda, ou uma democracia sob uma semi-tutela militar, não é? Com o Conselho da Revolução. O Conselho da Revolução, um presidente com um governo que tinha que ter a conversa política da Assembleia e do Presidente, portanto éramos um presidente na altura ainda militar, portanto tínhamos um regime primeiros ministros de iniciativa presidencial também. Primeiros ministros de iniciativa presidencial, ou governos, de iniciativa presidencial, que nunca mais tivemos nenhum, portanto era uma situação diferente, agora temos uma situação nova e, portanto, estamos neste quadro. Ora bem, havendo esta contradição, portanto, os portugueses olham muito para Belém e Belém não tem tanto poder assim, a verdade é que a eleição presidencial acaba por ser marcante e os presidentes acabam por influenciar digamos, o percurso do país, não apenas nos bastidores, mas por algumas decisões importantes que vão tomando. E nós temos que ter noção disso, porque há momentos muito relevantes em qualquer uma das presidências, que podemos gostar mais deles ou gostar menos deles, mas que mostram que o poder não é um poder absolutamente inexistente. Recordemos, por exemplo, a altura em que Mário Soares não aceita a proposta de uma maioria, de alguma forma, contra a natura e contra ele próprio, de PS, PRD e dissolve o Parlamento, permitindo a primeira maioria absoluta de Cavaco Silva. Recordemos toda a tensão com Cavaco Silva, sobretudo no segundo mandato de Mário Soares. Recordemos a forma como Jorge Sampaio, primeiro, não dissolve o Parlamento na altura em que Ferro Rodrigues queria, isto é, quando Durão Barroso se vai embora, mas depois dissolve-o numa altura em que existia um governo com apoio da maioria absoluta, não tinha caído, portanto o governo de Santana Lopes, por razões de perda de confiança absoluta, quer dizer, no fundo, de perda de achar que aquela solução não existia, quer dizer, constitucionalmente no limite dos seus poderes. Cavaco Silva tem também momentos muito relevantes, sobretudo aí por algumas intervenções que faz,
por exemplo, pelo discurso da sua segunda tomada de posse, que é muito cortante para estou a falar neste caso sobre José Sócrates, mas também na altura da formação da geringonça, quando obrigam a um acordo escrito. Portanto, os presidentes têm matéria de intervenção. E o próprio, digamos, Marcelo Rebelo de Sousa, pela forma como o homem que mais pensa em cenários políticos, porventura se enganou em alguns cenários políticos, também acabou por condicionar o seu próprio magistério, porque eu creio que a dissolução do Parlamento, que decorre do chumbo do orçamento em 2020 e as eleições passam em 2021, portanto que dão a maioria absoluta a António Costa, é uma dissolução que ele não gostaria de ter feito, que ele imaginou que nunca iria ser necessária, mas que torna inevitável pelo que ele diz antes, a partir pensando que assim convenceu o PCP a aprovar o orçamento e não explorando outras soluções. Portanto, os presidentes têm de facto influência, e sabemos que muitos deles tiveram influência noutros aspectos, por exemplo, na nomeação dos Procuradores-Gerais da República. Às vezes positiva, outras vezes negativa. Devo dizer que há um momento em que, por exemplo, Jorge, e são aquelas coisas de bastidores que nós só sabemos pelos bastidores, e algumas declarações públicas. Jorge Sampaio travou alguns instintos mais controladores de José Sócrates. Depois José Sócrates daria a volta por cima a esse tema, acabando por controlar ele o PGR nomeado, mas isso é outra história, também está por contar, apenas sabemos alguns pormenores, e também sabemos até que ponto é que, por exemplo, o papel que Marcelo teve na não recondução de Joana Marques Vidal, numa altura em que ele cria uma norma nova, que não existia em lado nenhum, que é só há um mandato. Sim. Só há um mandato, que é uma norma que não existia em lado nenhum e que ele inventa para ter um argumento para não reconduzir alguém que claramente o primeiro-ministro da altura não gostaria de reconduzir, portanto António Costa, mas ele também não se percebe bem até que ponto é que não gostaria, por razões que têm a ver com outros aspectos da sua vida que nunca foram, que a gente não sabe tudo ainda. Bem, portanto é um lugar importante. Dito isto, o que nós temos hoje é uma situação em que vamos ter uma eleição presidencial muito marcada pela zanga, eu diria assim, dos portugueses um pouco com tudo, não é? Com os partidos, com o establishment, com a forma como o Estado responde aos seus problemas, com a percepção de que, quer dizer, andam todos ao mesmo, não é? Portanto, e isso é uma coisa que nos últimos tempos se acentuou. Se nós olharmos para o que se passou nas últimas semanas, tivemos a informação de que no famoso processo influencer, que diziam, já morreu, já acabou, e de repente temos uma PEN com uma quantidade de informação inqualificável dentro do cofre do gabinete, do chefe de gabinete de António Costa. Nomes de agentes secretos, questões fiscais, por aí dentro, nunca mais acaba. Quer dizer, de repente isto, mas que é isto? Quer dizer, que é isto? De repente, um operacional político, porque é o que é Scária, alguém que já vinha do socratismo, repito, Scária, alguém que tinha ido, não se percebia bem porque é que António Costa, ou melhor, percebia-se, porque é que António Costa o tinha chamado para um lugar tão relevante, tinha muito a ver com o PRR e ele achar que precisava de um operacional para a Europa. Não creio que fosse por outros tipos de motivos que tivessem a ver com o socratismo, creio que tem mais a ver com isto, mas esta dependência era muito relevante e tem a ver também com os próprios planos pessoais de António Costa. Portanto, isso é um aspecto. Depois tivemos o Tutti Frutti. Eu creio que a maior parte dos portugueses ainda nem perceberam bem o que é o Tutti Frutti, mas perceberam que é, olha, uma confusão, uma atrapalhada daquelas do Arco da Velha, e sobretudo é algo que revela uma forma, um modus operandi dentro dos grandes partidos que é horrível. Aquilo atinge sobretudo o PSD,
tem ramificações que atingem também o Partido Socialista, mas percebe-se que há umas pessoas que nós nem sabemos quem são e que controlam os partidos. Quem é Sérgio Azevedo? Quantos portugueses sabem? Eu próprio não sei identificar Sérgio Azevedo, mostrei uma fotografia dele, não sou capaz de identificá-lo. Não ando sempre a olhar, quer dizer, culpa minha seguramente, não liguei o suficiente a esse assunto. Há um presidente de junta no meio de, antigamente a gente brincava, os presidentes de junta são assim uma espécie de, é um lugar que não interessa a ninguém. Não, aparentemente é um lugar importantíssimo. Há um presidente de junta. Se for em Lisboa, sobretudo. Sobretudo em Lisboa, pelos vistos, não é? Portanto, e isto é, quer dizer, mesmo que as pessoas não percebam todos os detalhes, mesmo que percebam, que entendam que isto não tem a dimensão do processo Marquês, mas o processo Marquês leva 10 anos, não sabemos se este ano vai começar a ser julgado. É nisto que está, quer dizer, é nisto que estamos. O Tutti Frutti levou 10 anos a ser, quer dizer, estamos a tratar de assuntos que chegam à acusação. Se chegam à acusação, vamos ver, porque provavelmente ainda vai haver instrução, não sabemos o que é que vai acontecer a seguir, mas chegam a esta fase 10 anos depois dos factos, 9 anos depois dos factos. Tudo isto é algo que, naturalmente, para o cidadão comum, claro, e depois temos o partido moralizador, que está cheio de potros, não é? Portanto, o homem da mala, o homem do rapazinho de 15 anos, o homem disto e daquilo, e portanto, de repente a gente olha e claro, e no outro extremo, o outro partido moralizador, o Bloco de Esquerda, a fazer reuniões sobre o Código de Trabalho e os malandros dos patrões, a portar-se como o pior dos patrões. Portanto, olha-se para isso e diz assim, bem, em quem é que se há de acreditar? Em quem é que se há de acreditar? Isto que, repara, praticamente não escapa nada, não é? Praticamente não escapa nada no meio destas atrapalhadas todas, eu podia continuar. Isto tudo são coisas das últimas semanas, não estou a falar de coisas dos últimos meses ou dos últimos anos, é das últimas semanas. Portanto, neste quadro, é natural que aconteçam várias coisas, que as pessoas desconfiem dos partidos, desconfiem das instituições, desconfiem da forma como eles estão, quer dizer, entendam que eles não conseguem resolver os problemas, quer dizer, não conseguem resolver os problemas. Uma das coisas, por exemplo, para mim, com toda a franqueza, a única coisa que me surpreende na demissão de ontem do Hospital Amadora Sintra é ter sido só ontem. Quer dizer, aquela administração teve responsabilidade direta no facto do Amadora Sintra estar sem serviço de cirurgia. Porque aquilo tem a ver com um problema que dentro de qualquer empresa tinha que ser resolvido. Nunca teria acontecido. Não teria sido possível acontecer. Aquilo tem a ver com conflitos entre médicos que tinham que ser resolvidos quer dizer, que eram tão graves, eram do conhecimento de todo o hospital e que, no entanto, levaram à implosão de um serviço de cirurgia que depois leva à situação, à catadupa de acontecimentos que termina na demissão do Conselho de Administração. Mas o problema é, porque é que ele esteve lá até agora? Porque é que não se atuou antes? Como é que estas coisas chegam a este ponto? Portanto, as pessoas olham para isto e depois olham para os telejornais, para ouvir a rádio, e há repórteres à porta dos hospitais a dizer, estão aqui pessoas com pulseira. Quer dizer, não precisavam tanto, bastavam ir ao site em que diz quanto tempo é os tempos de espera de cada um dos hospitais, não é? Pulseira amarela não sei quantas horas, pulseira vermelha não sei quantas horas, quer dizer, e percebe-se que é um falhanço, um fracasso de tudo isto. Como se isto tudo não chegasse, temos um quadro em que os partidos se apresentam, portanto, caminham para estas eleições da forma, eu quase que diria, mais desastrada possível. Quase todos eles. Repara, eu estive a ouvir há pouco e achei, sobretudo, o Ribeiro Castro e o António Capucho, e acho que há um ponto em que eles têm toda a razão. Quer dizer, eles disseram mais ou menos a mesma coisa por palavras diferentes, que é, nós sempre tivemos, nas eleições para a Presidência da República, figuras que de alguma forma se afirmavam sem serem instrumentos dos seus partidos. Repara, Mário Soares é candidato numa altura em que o seu partido está tão dividido
que ele vai ter que se bater com aquele que era o seu grande aliado, aquele que tinha sido o seu grande aliado, designadamente durante o verão quente, que é Salgado Zenha, um dos seus grandes amigos. Portanto, é um partido que está... Portanto, o PS naquela situação estava em frangalhos. É evidente que Mário Soares tinha preparado tudo e o partido tinha, a maior parte do partido tinha andado atrás dele durante muito tempo e tinha havido até enfim, tudo isso tinha acontecido. Mas não é haver uma Conselho Nacional para decidir quem é o candidato. Soares estava no terreno antes, muito antes. Jorge Sampaio antecipa a apresentação da sua candidatura para cortar as vasas a António Guterres, que não gostava dele, que era na altura penso, ao chefe de partido ou primeiro-ministro já. E, portanto, Cavaco Silva, quer dizer, não teve nenhum problema com o seu partido, mas toda a gente sabia que ele ia andar, dissesse o PSD o que dissesse. Dissesse o PSD que dissesse. Agora está a haver uma Marcelo Rebelo de Sousa não era o candidato, claramente, que o PSD gostaria de ter tido naquelas eleições. Quer dizer, não era o candidato que o PSD gostaria de ter tido naquelas eleições. E agora os partidos acham que têm uma espécie de direito de pernada, ou seja, qualquer coisa desse género, que eles é que têm que dizer primeiro como é que as coisas são. Eles é que têm que dizer primeiro como é que as coisas são. O processo começou ao contrário. Começou ao contrário, e isso, inclusivamente, para alguns candidatos que têm mérito por si, é mau. É mau. Quer dizer, para Marcos Mendes, foi mau o PSD ter dito que queria primeiro um militante, depois uma pessoa da sua área como candidato. Mas não achas que o PSD se estava a adaptar já a uma figura que aparecia como naturalmente candidata? Não tinha que... Não precisava de fazer isso? Não precisava dizer isso. Isso podia ter criado um problema ao PSD, porque no limite Marcos Mendes podia ter decidido não avançar. E criava um problema ao PSD, e depois ponha um carimbo, mesmo que ele entregue o cartão, porque essas coisas depois já lá vamos, valem o que valem. Bem, o PS nem vale a pena falar e podemos ir por aí adiante. Não vou entrar agora aqui em detalhes. Dito isto, é natural, é quase inevitável que nós tenhamos como destacado nas sondagens, tivéssemos tido destacados duas figuras fora dos partidos e agora tínhamos só uma, que é o Almirante Gouveia Melo, e antes tínhamos também, de alguma forma, Mário Centeno, enfim, não tão destacado, mas a aparecer, mas ele disse, não me meto nisto, tenho outros planos de vida, e portanto temos uma situação que é fora do comum. Eu já em programas anteriores disse que não compro o argumento de que não podemos ter um militar na presidência, que isso não é uma coisa democrática ou europeia. Há neste momento um militar numa presença de um país europeu e a fazer um bom trabalho, né? República Checa, portanto, não vamos, quer dizer, não há um capsius diminuti, como dizer, uma espécie de capacidade diminuída por se ter sido militar. Não é um retrocesso civilizacional, não é um retrocesso civilizacional, como às vezes se diz. O Gonçalo Poças agita a cabeça, não sei em que sentido, se concorda, se discorda. Não, concordo com o que ele já estava a dizer, claro que não diminui, não é? Quer dizer, não diminui as capacidades, agora a gente pode seguir a ver muita coisa que não sabe sobre o Almirante. Vamos ver quando ele começar a ser mais explícito do que tem sido até agora. Já disse algumas coisas. Vamos perceber isso, perceber como é que ele se apresenta como tal. Mas ontem, quando eu ouço, olha, e agora vamos a Marcos Mendes, que é o que interessa, eu ontem acho que Marcos Mendes faz um bom discurso, mas faz um bom discurso em que aliás já tinha sido antecipado pelo comentário na SIC, o seu último comentário na SIC, que é a colocar no centro do seu argumentário a sua experiência, quando eu creio que neste momento o que os portugueses querem é quase o contrário. É praticamente o contrário, quer dizer, eu compreendo que ele diga, que ele perceba que isso é o seu grande argumento, é a sua grande mais-valia, porque ele é alguém que está na política há muito tempo, mas que na política foi praticamente sempre um operacional, quer dizer, ou melhor, tem sobretudo a imagem de um operacional político. Ele nunca ocupou uma pasta ministerial daquelas em que deixam a marca porque fez coisas muito relevantes, quer dizer, nunca foi Ministro da Saúde, Ministro das Obras Públicas, Ministro da Educação, Ministro das Finanças, que às vezes deixam assim uma marca especial, foi Ministro dos Assuntos Parlamentares,
tratou, enfim, e como tal até fez coisas relevantes, quer dizer, ele está ligado ao processo de privatização da RTP, à abertura da comunicação, quer dizer, que é uma reforma grande do tempo de privatização da RTP, não, abertura das televisões, a possibilidade de haver televisões privadas, e nós próprios que andamos nisto há muito tempo, quando olhamos para Marcos Mendes e quando temos a memória mais recente, a memória de nós todos é relativamente curta, temos a memória do comentador que está há muitos anos nos ecrãs de televisão. Há uma geração de eleitores que não se lembra de Marcos Mendes ministro. E eu acho que a maior parte dos eleitores, porque antes de ele ser comentador, ele também não era assim tão conhecido dos eleitores, não é? Ele torna-se conhecido porque é comentador, ele faz uma espécie de via-sacra dos protocandidatos presidenciais, que é passar pelas televisões, pôr o pezinho na água, a ver se aquilo está quente ou frio, a ver se dá, não é? Portanto, 1,7 milhões de audiência, como ele tem lá na casa dele, num quadro, é um bom indicador. Portanto, a água pelo menos está morna, dá para avançar. Bem, mas como comentador, em Portugal nós temos o síndrome Marcelo Rebelo de Sousa, que tem duas características, uma inimitável e outra lamentável. É inimitável, é que ele de facto é único no mundo, não é? Não há ninguém com aquela capacidade, sobretudo quando ele era comentador, de falar tudo, de falar sobre tudo, discorrer horas, alternando o brilhantismo, que ele muitas vezes é brilhante. Atenção, Marcelo Rebelo de Sousa muitas vezes é brilhante e consegue ser brilhante e, por exemplo, de vez em quando faz intervenções de improviso, sobretudo em coisas mais académicas, intelectuais, que são brilhantes. Portanto, é de facto uma pessoa que tem uma inteligência superior, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo que isto acontece, é alguém que durante a maior parte da sua vida escondeu as suas convicções, ou pelo menos disfarçou as suas convicções. Sobre muito poucas matérias nós sabíamos realmente o que ele pensava. Exceto, há um tema, que é um tema que teve a ver com questões, e curiosamente depois ele acabou, como presidente, por ser obrigado pelas circunstâncias a ir um bocadinho contra essas convicções, mas tem a ver com aquilo que lhe vem dele ser um católico. E que, portanto, desse ponto de vista, as suas posições em vários momentos de discussão pública foram muito claras, e ele era líder do PSD quando foi o primeiro referendo do aborto. Mas ele conseguiu um milagre, de chumbar a regionalização, porque é ele que consegue, aquele que força a mão a António Guterres para haver um referendo da regionalização, dizendo ao mesmo tempo que é a favor da regionalização, mas não daquela. Portanto, quer dizer, isto é muito, e isto é o lado, aquele Deus e o diabo que ele é ao mesmo tempo, não é? Portanto, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, portanto, aqueles dois lados que ele tem mas que marcaram muito o comentário televisivo, portanto, e que fazem com que muitas pessoas, quando passam para aquela cadeira, ou se sentam numa cadeira parecida, sintam que têm que ser aquilo que ele aparentava ser, que é alguém que não se pronuncia sobre os temas mais controversos e que apenas analisa a tática, analisa a estratégia, faz um pouco como os críticos de futebol, essas coisas assim, não é? Portanto, e apresenta-se como é necessário que uma estrela de televisão se deva apresentar. Eu estou a dizer isto porquê? Porque, de alguma forma, Marcos Mendes procurou seguir por esse caminho e sublinhou esse caminho na despedida que fez da SIC, quando disse: quem me ouviu aqui ao longo destes anos sabe que eu nunca deixei de ser do PSD, mas estou longe da atividade partidária e critiquei muitas vezes o meu partido, os meus dirigentes, porque atuei sempre com independência. Problema: quando se faz isso, quando se faz isso, é muito fácil deixar de se perceber o que é que a pessoa pensa sobre assuntos relevantes para o futuro do país, sobre a organização do sistema de saúde, sobre a organização do Estado, sobre como é que deve ser o sistema educativo, sobre em que direção devemos ir na área da justiça e por aí adiante.
E a verdade, desse ponto de vista, é que, ao contrário do Marcelo Rebelo de Sousa, Marcos Mendes, no passado, mostrou ter convicções. E devo dizer que a maior parte delas, boas convicções, na minha perspectiva, do meu ponto de vista. Agora aqui estou a falar, olha, sem o receio dos comentadores. Portanto, estou a dar opinião, mesmo, a minha opinião. Eu já nem me lembrava, e isto também é muito relevante, eu já nem me lembrava que ele tinha escrito um livro. Ele tinha escrito um livro, mas aqui há umas semanas, há uns meses, tive que rearrumar a minha biblioteca, e eu rearrumar a minha biblioteca e encontrei, até devo dizer, também com dedicatório e tudo, portanto, eu devia lembrar-me do livro. Um livro chamado Mudar de Vida, Luís Marques Mendes, mas que tem uma coisa, uma característica, há poucos, atenção, houve líderes partidários que escreveram livros relevantes, onde não esconderam as suas convicções. Durão Barroso escreveu um livro interessante antes de ser primeiro-ministro. Pedro Passos Coelho escreve um livro também muito interessante antes de ser primeiro-ministro. António Costa publica um livro que não é tão interessante, porque basicamente é uma recolha de crónicas só para disfarçar. Portanto, é preciso ter obra publicada. Quer dizer, só para ter obra publicada, digamos não assim. Chega. O quê? Ter obra publicada não chega, mas é vantajoso. É vantajoso, claro. Porque é que eu estava a pensar, mas porque é que eu me esqueci deste, porque é que isto me passou, porque é que eu não me lembrava sequer do livro de Marcos Mendes? Porque o livro é publicado depois de ele ter deixado de ser líder do PSD. Ele é líder do PSD e, naturalmente, como líder do PSD, vai ter que amadurecer muitos temas que têm a ver com a política nacional, mas depois é defenestrado, é o termo, é um termo que está muito na moda, é tirado de borda fora por um líder que depois foi catastrófico, foi Luís Filipe Menezes, quer dizer, e em parte é defenestrado, creio eu. Olha, hoje. Mas é um bom comentador. Ontem à tarde Luís Filipe Menezes? Luís Filipe Menezes tinha uma vida, talvez tivesse sido mais promissora como líder do PSD. Pois, recomendo que se ouçam as declarações do Luís Filipe Menezes ontem aqui na Rádio Observador. A análise não estava nada mal mas engendrada. Repara, para quem fez aquilo que fez a Luís Marques Mendes, aquilo que ele estava a ouvir o que ele estava aqui a dizer e a pensar, este homem esqueceu-se do que lhe fez e da armadilha que lhe montou e da forma como mandou embora, numa altura em que ele era uma espécie de capitão dos autarcas. Era um dos autarcas mais importantes do PSD e numa altura em que Marcos Mendes de facto fez aquilo, e ele ontem recordou isso e recordou bem, fez aquilo que nenhum outro líder partidário fez do PS ou do PSD, que foi criar regras que muitas vezes levam a que o partido perca poder, câmaras, por aí adiante. Portanto, ele fez isso. Ele disse ao Exaltino, não, com o PSD não vais. Ele disse ao Valentim Ladreiro, não, com o PSD não vais. Ele, até em Lisboa, criou uma situação, porventura até exagerou, no caso concreto de Lisboa, exagerou, foi longe demais, porque ele agora já corrige a questão do arguido, a diferença entre arguido e acusado. Portanto, percebe-se que há uma questão relevante. Sim. Se bem que Lisboa penso que chegou a haver acusação aos autarcas que estavam envolvidos naquilo, apesar daquilo depois ter acabado. Samuel, vamos avançar. Temos aqui o Gonçalo Passas, coitadinho. Está bem, deixa-me só muito rapidamente dizer o seguinte. É assim, o livro chama-se Mudar de Vida e eu acho que a ordem por que está colocada as palavras no subtítulo tem muito a ver com aquilo que nós ouvimos ontem, que é assim, propostas para um país mais ético, repare, é o tema central do discurso de Marcos Mendes, justo e competitivo. A questão é que sobre o tema da justiça, da competitividade, sobre mais ética, eu acho que ele sempre falou. E empenhou-se e tomou medidas e nós recordamos e mudou coisas na Assembleia da República, propôs coisas que não se concretizaram e por aí adiante. Preocupou-se com o sistema político, preocupou-se com uma coisa, por exemplo, que ainda hoje não existe, que é haver uma espécie de comissão de ética na Assembleia, formada não por deputados, mas por senadores, digamos assim, senadores do país, não tem que ser senadores da política. Mas quando se olha para as propostas sobre justiça e competitividade, o que é interessante ao olhar para elas, sobre na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, é que são propostas que hoje não são do PSD, são da Iniciativa Liberal.
Curiosamente. E que era um caminho que tradicionalmente era o caminho do PSD. O PSD, reparem, nasce a partir de uma coisa chamada ala liberal. E depois, de repente, a palavra liberal, por causa da Revolução, passou a ser uma espécie de palavra proibida. E começa a chamar PPD, depois Partido Social Democrata, o que é a nossa bizarria, mas sempre teve muitos liberais lá dentro. E, por exemplo, o livro de Pedro Passos Coelho é um livro em que claramente se assume esse lado do partido, não é? Portanto, ele não foi para o governo sem saber o que ele pensava. E não é uma questão de saber, pronto, é evidente que depois não fez muitas coisas porque também tinha cá a Troika, não é? Portanto, agora, a surpresa é termos aqui alguém que defende a liberdade de escolha na educação, que defende centros de saúde geridos por médicos e fora do Estado. É um pensamento que na Presidência da República, enfim, não tem a mesma influência. Só que agora é tarde, porventura é tarde demais. Este livro tem 17 anos. 17 anos. Sim. E isso é que é curioso. E a forma como, no fundo, eu próprio na altura, quer dizer, enfim, é um ex-líder partidário, quer dizer, pronto, ok, é um bom esforço, mas ele já, coitado, já é passado, não é? Agora, pegar nele outra vez, mostra-nos um Marcos Mendes, e eu estou num Marcos Mendes diferente. Agora, se isto é suficiente para ele superar a enorme distância, que ele tem neste momento para o candidato que aparece contra o que as pessoas estão, porque as pessoas estão contra uma série de coisas, e ele é, de alguma forma, o representante dessas coisas todas, não creio que dizer apenas, olha, eu tenho muita experiência, eu despachei com toda a gente, eu fui a pessoa que fiz a ponte com Belém, eu isto e aquilo, seja suficiente para conseguir fazer isso. E depois, na verdade, como ele não é populista, também é preciso dizer, como ele não é populista, se fosse, não teria tomado algumas posições que tomou. Como ele não é populista, também não cobre bem essa área e, portanto, a verdade é que ele vai ter muita dificuldade em unir a direita toda em seu redor, ao contrário do que teriam outros candidatos, por razões diferentes, que às vezes podem ter a ver com as suas características próprias, talvez o conseguissem fazer, mas que, por exemplo, não estão no terreno. Cavaco sempre conseguiu fazer, sendo, porventura, mais social-democrata do que Marcos Mendes.